Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos entrando agora. Atrasado, mas estamos entrando. Vamos aqui chamar o povo. Pra esse povo vir, né? Vamos ver se esse povo vem. Já chamei, vamos ver. Última live hoje. Última live. Fala, meu querido Igor. Vou te mandar o Pix depois. Preocupa não, filho. Vou te mandar o Pix lá depois. Tamo junto, meu querido. Vou chamar o Brabo aqui então. A gente bateu o nosso último papo. Fala, meu querido irmão. Ixi, temos convidados especiais na live hoje. Convidada. Senão ela não Convidado deixa quieto, especial. não. Senão ela não me deixa quieto. Isso aqui é a Sofia. Prazer, Sofia. Notou Nós algo vamos levá-la diferente? aí. Hã? Nós vamos levá-la aí, depois do dia 15. Bom demais. Bom, aí leva aí. Fechou, Igão? Tamo junto. Depois a gente troca um papo lá no WhatsApp lá. E aí, meu querido irmão, tamo junto? Como é que você tá? Bora. A quinta? Hoje é quinta, né? Bora. Hoje é a última É a quinta live. live, né? Quinta live. Bora enviar aquele avião? Vamos enviar uns aviãozinhos aqui? Vamos. Deixa eu enviar aqui pro povo aqui. Marlene entrando aí, seja bem-vinda, Marlene. Muito bom ter você aqui. Boa noite a todos. Mano, eu tirei o aparelho hoje, velho. É muito estranho ficar sem aparelho, cara. Hã? Eu fiquei com o aparelho Mano, isso uns é muito doido 4 anos. também. Meu dente era torto, cara. Eu fiquei com o aparelho uns 4 anos. A minha esposa começou um tratamento, aí deu problema. Ela teve que começar de Ah, novo. Eu acho que minha esposa chegou a ficar uns sério? 8 anos, cara. Caraca. Mano, eu fiquei mais de 12. Você pira? Que isso? Mais de 12 anos, tive uns treta aí com os dentistas aí, me enrolaram, mano, me enrolaram no tratamento. Não, não, foi só tranqueira, só tranqueira. Foi resolver Não, isso é hoje muito esse sério. negócio. A questão da gengiva, da arcada dentária é muito séria. Pode afetar em todo o rosto. Pode, inclusive eu tenho que fazer a cirurgia mais pra frente pra consertar algumas coisinhas ainda. Mas, não, só de ter tirado o aparelho, Deus Pai, Deus é bom Dá um demais. alívio. Depois fala que Deus não faz milagre. Que milagre. Ontem, Mas e ontem, aí? ontem o responsável bateu na porta aí que você já estava extrapolando o tempo. Você vê, né? Não, era a minha namorada que tava batendo na porta Ah, aqui. era sua namorada? É, ela Eu chegou pensei que era a batendo. responsável aí do Não, condomínio, que estava olhando o horário. não, ela tinha chegado mais cedo, aí ela bateu aqui na porta pra ver se eu tava aqui. Aí tá de boa. Vamos pra lá e vamos pro que interessa, então.
Hoje a gente começou um pouquinho atrasado hoje também, né? Mas tá bom também. Não vou ultrapassar muito, igual eu falei ontem, né? Mas vamos ultrapassar um pouquinho o horário, né? Dependendo de como vai ser aqui hoje. Hoje o assunto é viver em santidade, né? Viver em santidade. É o último Não tópico, o último era, tema, não era santificando santificar o o namoro. namoro? Mudou? Sim, sim, nós vamos entrar nesse assunto também, mas incorporando aí a vivência em santidade, né? O caminhar em santidade. Não é só no namoro, não é só no relacionamento, no casamento que isso acontece, mas sim Num todo. na nossa vida por completo, né? Colocar isso de uma forma geral, né? E para a gente exemplificar aqui, eu trouxe 1 Tessalonicenses 4:7, que fala que Deus não nos chamou para a imoralidade, sim para a santificação. Aqui, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, 1 Tessalonicenses 4:7, exatamente. Fala que Deus não nos chamou para a imoralidade. A imoralidade é a nossa vida no mundo, né? A nossa vida aqui nesse mundo, o que a gente faz, os nossos pecados, os nossos defeitos. Então Deus fala que ele não nos chamou para isso, e sim para viver caminhando com Ele. A santidade é o caminhar com Ele, é nos separar para Ele, é viver com Ele, né? E Ele chamou para a gente viver isso junto com Ele, isso desde Adão, né? Adão vivia em santidade com Deus o tempo inteiro, até o dia em que ele caiu. Então, de uma forma simples, porque nós temos que ser simples. Ó, o Silvano entrando aí. Seja bem-vindo. Silvano, só não sei o seu primeiro nome aí. Mas seja bem-vindo. Boa noite. Ó, o Caio Pinelli acabando de entrar aí também. Seja bem-vindo, irmão. Tamo juntos também. Está acabando de falar aqui sobre caminhar em santidade. E de fato, desde Adão vivia em princípios com Deus, Adão vivia a todo momento, andava, teve a experiência que nós hoje não tivemos, né? Adão viu Deus face a face e andava com ele todo fim de tarde. Então, por que nós não andamos com ele hoje? Porque nós estamos caídos. E por isso que ele nos chama para viver com ele. E essa vivência se chama intimidade. Nós sermos íntimos com ele. Conversar como pai e filho. Mas quando Adão caiu, houve uma inversão de valores. E tudo isso se perdeu. Tudo isso se foi. Adão era espírito, alma e um corpo. Mas hoje nós somos corpo, alma e espírito. Luiz Silvano, prazer, Luiz. Valeu. Hoje nós somos corpo, alma e espírito. O espírito bem pequenininho. Que hoje nós temos que colocar ele para fora e voltar ele para o lugar que ele devia estar, que era a primeira camada, a primeira esfera. Nós temos que ser espírito. E depois, uma alma em volta do corpo. A nossa alma tem que governar o nosso corpo. E hoje, muitas das coisas as coisas que acontecem hoje é porque as pessoas não dominam o seu próprio corpo, não dominam as suas vontades, não dominam as suas emoções, não tem autogoverno. Boa noite, Ju. Boa noite. Não dominam. Falta autogoverno, falta autorresponsabilidade. Viver em santidade não é fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil. Ter intimidade com Deus não é fácil. Se separar para Deus não é fácil. Nunca foi. Para mim não é fácil. Mas é todos os dias. É uma decisão que eu tomo todos os dias. Porque eu tenho que tomar decisões todos os dias. Porque se um dia eu falo, não quero mais andar, é a minha escolha. Então, de fato, você tem que tomar decisões todos os dias. Você não toma uma decisão uma vez só e acabou. Não.
É todos os dias. Você quer comentar alguma coisa? Não, vai falando, deixa o Espírito agir. Da mesma forma que ontem, de jeito, né? Mas quando solta também, quando solta Não, eu estava também. atendendo, mas eu estava atendendo uma senhora agora lá na casa de oração, Fogaça, antes Aham, de vir para casa para a gente fazer a live. E eu estava falando com ela uma coisa que eu estou praticando: treinar os ouvidos. Sabe aquela pessoa difícil de ouvir? Aí você quer sim, ensinar uma senhora pura, uma senhora muito pura, embora sim, tenha aí seus mais de 40 anos de idade, mas ela é como uma criança, como Jesus falou que a gente deveria, na pureza. Só que uma deficiência dela que eu estava orientando ela, treinar os ouvidos. sim. Então, eu como coach, eu como pastor, né, estando como coach pastor, eu tenho que treinar muito os ouvidos. E quando, por exemplo, eu estou ouvindo você, o Espírito Santo está falando comigo, através de sua boca. Aí quando eu Amém. falo alguma coisa, o Espírito vai falar com você também alguma coisa. O Henrique, quando entrou ontem na live, ele falou coisas boas, preciosas, que ajudaram a gente. Então é bom ouvir. Eu tenho treinado muito esse ouvir. É intencional mesmo, é para aprender. É para aprender mesmo. Porque Nós temos que aprender, né? Aprender a não aprender é só novamente, né? aprender tudo de novo, todo dia. É como você falou, todo dia. Exatamente. Então, nós precisamos tomar decisões a todo tempo, a todo momento. Nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas profissionais, emocional também, em todas as áreas das nossas vidas. E andar por fé, mergulhar nas águas, mostra que de fato é uma ação. Você precisa mergulhar, você precisa andar, caminhar, são verbos. E verbos conjugam ação. Então, para você mergulhar, você tem que agir. Você não vai ficar parado esperando que a água tome a sua vida inteira, não. Você tem que decidir ir lá embaixo, caminhar com ele. Você entende? As pessoas, elas querem tudo de mão beijada, né? Vou orar com Deus e Deus vai me dar aquilo lá. E fica lá, achando que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Se você de fato não agir. É aquele negócio que a gente falou numa das primeiras lives. Você precisa orar, sim. Tudo que você orar, você recebe. Todo aquele que pede, recebe. Mas você precisa buscar. Buscar caminhos, buscar ferramentas, meios, para que você concretize aquilo que você pediu. Deus, de fato, já te deu. Mas você precisa tomar posse daquilo que Ele já te deu. Porque Ele não pode entregar na sua mão. Você tem que decidir pegar ou não. É uma escolha sua. Então, vocês têm que. Você está falando isso aí eu fico pensando sobre processos, né? Isso, Tudo exato. no mundo secular, no mundo natural, exige processos. Você que Sim, fez uma formação em uma faculdade, você teve que passar por processos. Desde lá, quando estudou, quando se preparou, não sei se fez cursinho, mas estudou. E depois houve uma prova, sim, independente de qual tenha sido, e depois os anos ali de determinado curso, 5 anos, 6 anos, se eu não me engano, de 6 em 6 meses, é um período, né, que vai se completando na isso. faculdade, na maioria das vezes, né? Você vê, a pessoa precisa de passar por processo seletivo para entrar numa corporação grande, seja numa empresa realmente constituída. As pessoas precisam de passar por processos para tudo. Jovem aprendiz numa empresa, Isso, trainee, depois, enfim, a pessoa às vezes, em alguns casos, é um staff, para depois realmente treinar pessoas.
Mas com o relacionamento com o Criador, as pessoas passam por processos no mundo Sim, secular, no mundo natural, mas para poder se aproximar do Criador, acha que uma reza, que uma oração às resolve, pressas, né? que se torna uma reza saindo de casa rápido de manhã para trabalhar, que aquilo ali é o suficiente. Quer dizer, ela inverte a pirâmide do Pai Nosso que você citou, se não me engano, na última live ou na penúltima. Ela inverte a Foi pirâmide do ontem. Pai Nosso. E a pessoa, ela não entende aquele mandamento. Buscai em primeiro lugar o O reino reino de e a Deus justiça. e a sua justiça. Olha só, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a E a sua sua justiça. justiça, E e as as demais demais coisas serão coisas vão ser acrescentadas. acrescentadas. A pessoa quer acrescentar tudo na vida dela, participando dos processos para obter tudo, e esquece de outra frase do caminho, que foi o seguinte: sem mim nada podereis fazer. Foi Jesus que falou, Isso, não foi um padre, não foi um pastor. Jesus exatamente. falou: sem mim nada podereis fazer. Não tem como ter dupla interpretação numa frase dessa. Não precisa nem ler contexto de antes e depois. Jesus falando uma frase muito simples, autoexplicativa. Não tem como fazer nada sem mim. Aí a pessoa pode achar que é um exagero. Genson, boa noite. Estava conversando até com o Genson hoje pelo WhatsApp. Então, a pessoa pode até achar um exagero, Fogaça. Eu vou para outra passagem bíblica. Quer comais, quer bebais, coisas do cotidiano. Olha os exemplos que estão na Uhum. palavra. Fazei tudo para a glória de Deus. Olha só. Tá. Eu comecei citando o quê? Está escrito na palavra. Na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, seja a versão que for. Não tem como tirar isso de lá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Isso. justiça. Ponto. É ponto comum. Qualquer Bíblia pode ler antes e depois, não tem como. Isso aí pode ficar fora de qualquer contexto. Fica muito simples de entender. E as demais coisas serão acrescentadas. A gente está falando de viver em santidade, que é se separar para Deus, separar um tempo. Até o próprio Jesus, quando veio esse mundo, ele tirava tempo só para falar com o Pai, ele sendo Deus encarnado. Isso. Ele, numa carne, na matéria, precisava se santificar todo dia. O próprio Jesus, Deus encarnado, pessoal, Deus na terra, mas porque estava sujeito a tudo que está nesse campo físico aqui, ele tinha que se separar. Sim. Aí eu falei do quê? Jesus falou que não podemos fazer nada sem ele. Aí se você acha que é um exagero, na palavra também está escrito: quer comais, bebais, coisas do cotidiano, simples. Fazer tudo para a glória Glória de de Deus. Deus. Então, viver em santidade é isso que o Fogaça está falando, eu estou complementando aqui. A gente tem vários processos para tudo na vida. Tudo. Mas para entrar na presença de Deus, a gente acha que uma simples reza, uma simples oração basta. Não. Como que um casamento é bem sucedido? Relacionamento, investimento nele. Como que a criação dos filhos é bem sucedida? Relacionamento, investimento nesse relacionamento de pais e filhos. Mas com Deus a pessoa desce o padrão de tal maneira, é absurdo. A pessoa é só raciocinar. A gente está falando aqui pausado. É uma live para vocês pensarem. Isso aqui não é live de oba-oba, de gracinha, de brincadeira. Então, é para você refletir. Há processos para tudo, mas para ter um relacionamento com Deus, 5 minutinhos falando rápido ali, eu entrando no carro, com pressa para chegar no trabalho, ou eu saindo de casa rápido ali, eu rezando ali. Não, não é assim. Então, quer dizer que o padrão de Deus, baixo. E padrão para entrar numa empresa, padrão para entrar numa faculdade, padrão para É poder morar alto. dentro do condomínio fechado, é alto. O padrão para poder passar por qualquer processo na vida é alto. Mas para relacionar com Deus é aqui?
Está invertendo. Santidade é viver separado. Aliás, várias profissões mais complexas, né, Fogaça? Você que teve num campus universitário, um médico, um advogado, essas pessoas têm que se separar, entre aspas, se santificar, perdendo finais de semana, perdendo momentos de qualidade com a família, para aquele fim. Mas para resumir aqui e passar a Tá. bola para você de novo. Aí o padrão para Deus que deveria ser mais elevado, aí as pessoas acham o seguinte, não, isso é fanatismo. Vou falar uma coisa aqui que você vai entender, você é inteligentíssimo e a nossa audiência também, que está entrando e saindo, você ouviu falar isso aqui. Quem vai ver depois nos nossos canais, enfim, salva no seu feed aqui. Vamos dar um exemplo. Nós temos que tomar banho todo dia. Nós temos que comer todo dia. Isso. Alimentar a matéria, limpar esse corpo. Todo dia é uma necessidade do corpo físico que você falou da matéria. Adão e Eva tinham um relacionamento de qualidade com o Criador na viração do dia? Todo dia. Se a pessoa se reunir em casas, como igreja, se ela tem se reunido em casas, ou no local alugado lá, ou próprio, onde a denominação que ela frequenta tem, se ela for todo dia, vão começar a falar que ela é fanática. Então, para de tomar banho todo dia. Para de comer todo dia, você vai ver o que te acontece. A mesma necessidade que o corpo físico tem, que é de limpar-se, de alimentar-se, a nossa alma tem que estar em conexão com o Criador, nosso espírito, A dioturnamente. todo momento. É a todo momento. Microdecisões. Microdecisões vão construir um caminho de fé. Microdecisões diárias. Vamos colocar um exemplo aqui, o jejum. O jejum acho que é o exemplo mais simples que tem. É uma microdecisão, todos os dias. Você não precisa colocar uma data. Ah, vou fazer durante 30, 20 dias. Não, faça só hoje. Vou fazer o jejum só hoje. Venci. Meu Deus, passei o dia sem comer. Dorme. Amanhã você decide de novo. Aí amanhã você toma essa decisão de novo. A mesma coisa na fé. Você tem que ter fé todos os dias. Você tem que decidir ter fé todos os dias. Porque o mundo vai te oferecer muitas coisas para que você não tenha fé. Porque é mais fácil. Você quer um emprego? Apresenta o currículo lá e seja empregado. Você não precisa pedir permissão para um senhor divino te dar o emprego. Vai ali que eu te dou. Você quer abrir empresa? Vai lá e abra. Você quer fazer isso? Vai lá e faça. É simples. Mas e com Deus? Você está agindo da mesma forma? Está fazendo da mesma forma? Você está indo buscar Ele todos os dias, assim como você busca o emprego todos os dias? Você está indo falar com Ele todos os dias, da mesma forma como você fala com seus amigos todos os dias? Você está se relacionando com Ele todos os dias, da mesma forma que você está namorando todos os dias? Viver em santidade é se separar para Deus e viver de acordo com a palavra dele. É Eu só isso. estava eu tava ouvindo, Fogaça, uma pessoa que a gente se espelha no lado bom dele, né? Uhum. Só no lado bom. Que ele Sim. estava falando que está chegando um tempo que Hum. as pessoas elas não vão conversar uma com a outra mesmo, não a gente Uhum. pela internet, mas, por exemplo, está chegando um nível que hoje os médicos estão cuidando dos pacientes pelo celular. São consultas Uhum. online. A não ser que seja uma coisa realmente Sim. que seja impossível não ser tratado ali, tenha que ser tratado ali presencialmente. Mas está chegando um tempo, você vai entender onde eu quero chegar e a audiência aqui, quem nos vê agora ao vivo e depois, que essa conexão, interação humana, que é um dos mandamentos, né? Amar Deus sobre todas as Sim. coisas, é o próximo como a gente mesmo.
Ô, irmão, ô, irmão, dá, dá uma parada aí. Ô, Cleiton, dá uma parada aí. Travou. Travou tudo aqui. Normal? Eu tô te vendo normal? Eu tô te Você vendo tá me vendo normal? Tô te normal ouvindo aí? normal? Tô te ouvindo normal, te vendo normal? Tô me vendo aqui É, normal, me ouvindo normal? é, é porque aqui pra mim tá travando seu vídeo e seu áudio. O meu e o seu aqui para mim estão Agora que normais. voltou. Tá bom. Agora Eu que parei voltou aonde? aqui. Estava querendo dizer. Vai Tá me lá. ouvindo e vendo bem agora? Beleza, para simplificar. É o mal, o inimigo de nossas almas, para impedir que haja santidade, como é que ele está trabalhando hoje em dia? Assim como a tecnologia é boa, através dela que a gente está interagindo aqui à distância, é de um Sim, estado para o outro, com pessoas que entrarem aqui, a tecnologia é boa. sim. Tudo isso veio da infinita sabedoria de Deus, da criatividade divina. É como aquele Isso. amigo nosso fala, né? A gente só está fazendo download, só está descendo esses conhecimentos do céu. Porém, o mal está utilizando dessa mesma tecnologia para afastar as pessoas. Da mesma Isso. forma, a gente está falando aqui que a gente precisa andar em espírito, sempre estar tá orando, falando com Deus. Não é fanatismo, é ter relacionamento simples e fácil. É ida e vida, é conexão. Aí, dentro das denominações, que a gente tem falado muito disso, desgraçadamente, começou a se criar um monte de rituais e tem se ensinado uma maneira de falar com Deus, uma maneira de ter santidade que está afastando a pessoa do Criador. Ou seja, nos locais onde as pessoas se reúnem como igreja, deveria se ensinar que a acessibilidade para Deus é simples, que basta a gente usar o nome de Jesus ou a gente falar com ele, porque o véu foi rasgado, porque Jesus é o único intermediador agora, mas não. Aí está se usando a religião, que a origem dela era para religar a gente com o Criador, para desligar. Então ele usa, está usando a tecnologia, que é boa, tanto é que a gente está usando aqui agora para falar do rei, para afastar as pessoas umas das outras. E da Uhum. mesma maneira, ele usa uma coisa que era para ser, para ligar com ele, que é a religião, para afastar com dogmas, com preceitos que não estão ali na fórmula inicial, que é pura e simplesmente a palavra de Deus. Não sei se eu consegui falar de Isso. forma simples ou atrapalhei na fala. Ele pega algo e deturpa. Cria-se um monte de rezas, um monte de rituais, quando a relação deveria ser bem simples, direta. Então ele deturpa para impedir a santidade, que é viver separado para Deus. Isso. É exatamente isso. Ah, tem um exemplo que eu acho massa, inclusive eu li sobre ele hoje. Antes de vir para lá, eu estava lendo sobre ele. É o jovem rico. O jovem rico chega com a sua comitiva, né? Lá e se encontra com Jesus ali. Ele está ali parado, tá, e se encontra com Jesus. E o jovem rico, ele aponta para nós, né? As decisões que nós temos que tomar. Então Jesus faz a pergunta e nós temos que decidir o que que a gente quer. Ou é o amor ao mundo, ou o amor a Deus. Essa é o ensinamento. E o jovem rico, ele está ali, ele faz a pergunta, né? O que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, não adulterarás, não matarás, enfim, todos os outros 5 mandamentos. Mas ele não fala os mandamentos ligados a Deus. Ele fala só aquilo que ele tinha que cumprir.
como homem. Mas e agora, e o coração dele, como é que está? E o nosso coração, como é que está? Quem que o nosso coração está amando de verdade? Quem que é o primeiro do nosso coração? É Mamon? Representa o dinheiro, o mundo? Ou é a Deus? Porque Jesus fala que nós não podemos servir a dois deuses. Ou a gente serve a um, ou a gente serve ao outro. Os dois não tem como. E o jovem rico simplesmente fica triste. Porque ele não conseguiu aquilo que ele queria. Porque ele se achava merecedor. Só por ser um cumpridor da lei, ele se achava merecedor de ter o reino. E não é assim que as coisas funcionam mais. Jesus só quer o teu coração. O que está no seu coração hoje que impede você de ter essa intimidade? O que está no seu coração hoje que impede você de falar com Ele todos os dias? O que está no seu coração hoje que faz você não decidir falar com Ele, ter essa intimidade com Ele? Hoje eu não sei por que eu estou falando de decisão. Não sei por quê. Mas é a decisão que nos afasta da santidade, de nos separar. Porque se você não dá conta de decidir por você mesmo, você decidir hoje é uma coisa. Mas e amanhã? Você vai decidir a mesma coisa? Ou você vai deixar para lá? Por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Quanto tempo você vai deixar para lá? Eu decidi aos 20, aos 25, 24, 23 anos. A viver isso, de fato. Mas eu passei 15, 18 anos da minha vida achando que eu era o tal. Eu tinha dinheiro, eu tinha uma vida boa, até o dia que eu perdi tudo. E aí, como é que foi a decisão? Eu não queria mais. E aí só me vi com uma decisão para tomar. Vou ter que seguir ele. Vou ter que ver o que é isso. Mas é uma decisão que eu tomo todos os dias. E não é fácil. Porque é aquele negócio que a gente falou ontem, né? O diabo, ele tá ao nosso derredor rugindo como um leão. Esperando só uma brecha para ele dar o bote. É por isso que nós temos que tomar decisões todos os dias. Porque se você deixa de tomar uma decisão, é uma brecha para ele entrar na sua vida e você nunca mais tomar decisão nenhuma. Ô, Fogás, essa questão que a gente tem ouvido muito aí sobre ter uma vida simples. Fala, Ser Edu! Grande simples Edu! é o segredo, né? Porque a santidade, o mal usa essa palavra. Você tinha comentado, eu acho, sobre isso nas outras lives, se eu não me engano. É para fazer a pessoa achar que é um padrão inatingível. Isso. Aí as pessoas preferem não buscar essa santidade. Quando, na verdade, a santidade é uma vida simples. É uma vida simples. Porque tudo hoje em dia que toma o tempo das pessoas, que rouba o tempo das pessoas, que estão roubando a eternidade das pessoas, são coisas superficiais, são coisas, por exemplo, rede social. Eu vou falar um negócio aqui, não é para passar uma impressão de santão, nada disso. Você vai me conhecer depois do dia 15 aí, pessoalmente, você vai ver. Sou uma moça, uma mocinha. Poxa, é assim, eu só uso o celular para trabalhar e para estudar. Mesmo. Sinceramente, estou sendo sincero, estou sendo eu, não estou aqui passando uma falsa impressão. Sei lá, né? Nesse momento que eu e minha esposa estamos de recomeço, já há quase 2 anos, né? Já tem que parar de falar isso. Mas o nosso lazer, às vezes, vai para a TV aí, que a gente nunca teve uma TV. Agora compramos uma TV. Nunca tivemos uma TV. Eu sirvo a Cristo, vou usar essa palavra, servir a Cristo. Eu sou mordomo dele já há mais de 16 anos. Mas eu nunca tive uma TV.
E a gente tem uma TV melhorzinha agora, a gente nem pagou ainda. Aí, às vezes, vê ali uma minissérie bacana, que tem um contexto, que eu e ela assistimos, a gente consegue assistir, sei lá, 3, 4 capítulos ali. É, sábado amanhã é o dia que ela mais trabalha, no salão de beleza dela. Ela chegou agora há pouco aqui, está no andar de baixo lá, fazendo algo para a gente. Eu cheguei um pouquinho antes do que ela da casa de oração. Mas aí, no domingo, a gente vai para a casa de oração de manhã. Mesmo ela cansada, ela vai comigo por amor. Olha o Henrique entrando. Aí, o que, que acontece? Eu vou simplificar sobre santidade e vida simples. Aí a gente está tentando tirar um tempo, às vezes na segunda, mesmo que eu vá na casa de oração fazer reuniões, para a gente estar junto, ou no domingo à tardinha, se não tiver nenhum trabalho evangelístico. Algo simples. Mas o que, que a gente vê hoje em dia? Por que, que o entretenimento cresce tanto, Fogás? Por que, que o entretenimento cresce tanto? Parques temáticos, parques aquáticos, como eu e minha esposa conhecemos aí Caldas Novas, né? A gente foi umas 4 vezes, Rio Quente aí, quando eu estava em Uberlândia por 2 vezes. Por que, que os parques aí pelo mundo afora, ao estilo ali de Beto Carreiro aqui no Brasil, Disney lá nos Estados Unidos, por que, que o setor turístico cresce tanto? Que na verdade, as pessoas querem fugir da realidade delas. Elas querem ter uma fuga, mas não tem como fugir de si mesmo. Hoje, eu atendi uma dona pelo WhatsApp, uma senhora. Ela via um. Pode falar o português claro aqui, porque eu não vou me envergonhar do meu Senhor. Ela via um demônio no quarto dela, onde ela morava, toda noite. Ela não conseguia dormir. Uma senhora crente, igual a gente tem falado, assim, religiosa, evangélica, mas estava com o demônio atuando diretamente na vida dela, tirando a qualidade do sono dela, não conseguia dormir. Aí um amigo meu e eu fomos lá, e ele até teve o desejo de entrar na casa dela no dia, eu só tinha cumprimentado ela assim e tal, a gente já conhecia ela, mas eu não ia entrar na casa dela naquele dia. Aí esse amigo teve o interesse de entrar, entramos. Resumindo, ministramos libertação lá, essa senhora nunca mais viu esse vulto, esse demônio, enfim, ok. Eu continuei evangelizando ela, a família, servindo a família dela, visitando ali todo mês, 2 vezes no mês, às vezes, acompanhando. Quando inauguramos aqui a casa de oração, a convidamos e tal, resumindo, ela mudou para uma região rural aqui, está mais distante aqui da cidade, né? E ela me ligou hoje mandando uma mensagem pelo WhatsApp falando o seguinte: ó, pastor, eu estou triste, eu mudei para zona rural aqui agora e eu estou muito triste. Eu ainda vou responder. A resposta que eu vou dar para ela é o seguinte: não tem como ela fugir dela mesma. Ela muda muito, sabe, Fogaça? Ela não consegue ficar muito tempo no lugar. E o que, que a gente percebe? Às vezes a pessoa quer mudar de lugar quando quem tem que mudar é a pessoa. Porque a pessoa não entendeu o que é viver em santidade. Não é ser religioso, religiosa. Por isso que essa palavra é mal interpretada. Ser santo é ser separado, é ter uma vida simples. Simples. É igual a questão do pecado. Se a gente for simplificar o que é pecado, pecado é aquilo que te faz mal e faz mal para o próximo. Simples. A Bíblia não fala que fumar é pecado. Não tem nem um trecho da Bíblia que fala sobre isso. Pode ser que na época dos textos sagrados que foram escritos ali, com certeza já tinham drogas, né? Tinham coisas que eles até fumavam. Eu acredito que tinha. Ervas, né? Coisas alucinógenas. Eu acredito que sim. Só que não fala que fumar é pecado. Mas por que nos dias de hoje seria? Porque você está poluindo o verdadeiro templo ou morada do Espírito do Criador. Aí, se você for falar de outras coisas, né? Enfim, quando a gente vai ver o que é pecado, é só você É perceber aquele o que negócio que eu falei mentir. ontem. Só para É dar aquele mais um negócio que eu exemplo falei simples. ontem. Guarda o que Tá. você vai falar, entregar aí, só para dar um exemplo simples aqui. Mentira. Por que mentir é pecado? Poxa, eu estou enganando a confiança de alguém que confia em mim. É simples. Eu gostaria que alguém
ferisse a minha confiança nela? Você gostaria que eu mentisse para você? Claro que não. Então, quando a gente vai ver pecado, é algo que faz mal para mim e para quem convive comigo. É tão simples. Igual a palavra santidade. As pessoas acham que um bicho de sete cabeças é viver uma vida simples. Só que, como sempre, o diabo vai lá e deturpa. Aí as pessoas têm, como você falou outro dia, aquela percepção que santidade é um grau de. Como que você usou a palavra outro dia? É um nível muito, Um nível muito alto, né? muito alto que eu não consigo pegar. Uma Você não coisa consegue inalcançável. chegar, não consegue ter acesso. É aquele negócio que eu falei ontem, a questão do pecado, né? Tudo aquilo que gera dúvida em você é pecado. Se você já está com É. dúvida, é pecado, porque a crença errada, ela gera dúvida, e a dúvida gera o pecado. E o pecado vai fazer você agir. E o salário do pecado é a morte. Morte física? Não, espiritual. Faz você se afastar de Deus. Não é Deus que se afasta de você, ele está parado no mesmo lugar. Mas você que retrocedeu e voltou lá atrás. Você que afundou, só que você quer continuar afundando. Você não quer pedir ajuda. Deus estendeu o braço para você, mas a decisão é sua de pegar a mão dele. Entenda que tudo é decisão. Micro decisões vão fazer um caminho de fé. Fogaça, só interromper uma coisa simplesinha aqui que eu lembrei sobre decisão. Tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso, que a oração mais forte que existe é a decisão. Eu tinha 9 anos de idade, eu tinha 9 anos de idade, e eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai, ele pegou um maço de cigarro e ele colocou uma mesinha numa casa que a gente morou. Eu fiquei assim meio atrás da porta, tinha 9 anos de idade, e vi o que ele fez. Aí ele falou, nunca esqueço, ele falou assim, nunca mais eu coloco isso na minha boca. Meu pai fez isso. Ele não precisou de um padre para rezar por ele. Ele não precisou de um pastor para orar por ele. Ele simplesmente falou. Decidiu. Decidiu o que você está falando. Eu não fumo mais. Ponto. Acabou. Entender, é decidir, né? Aí tem aquele negócio. Ah, eu sou indeciso demais. Porque meu signo diz que eu sou indeciso. Aí a pessoa crê que ela é indecisa. Mas é desse jeito que o diabo trabalha, te dando a crença errada. E aí você crê nessa crença errada, e aí fica igual uns doidos, fazendo pergunta o pastor, pastor, é pecado isso? É pecado fazer isso? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Você tem visto, Gente o do Henrique céu. tem visto, você tem visto O os André videozinhos, Valadão? não, os videozinhos do Rios que eu estou fazendo também? Você tem visto? As Eu vi perguntas que eu estou também. colocando lá? Assisto. É cada pergunta. Aí quando você vai ver os comentários, você tem que tratar as pessoas com amor, com carinho, mas tem hora que você tem que. Igual esses dias eu falei com a moça, moça, eu não posso responder o que você quer que eu responda. Eu devo responder como um pastor verdadeiro o que está na Bíblia. Eu não posso te agradar. Eu não posso. Não, não pode ser assim. De falso profeta e falso pastor já está cheio por aí. Não foi isso que eu escolhi. Se eu tiver que perder muita Demais. gente, se eu tiver que perder muita gente, eu vou perder. É uma escolha, você falou, uma decisão. É uma É muita decisão pergunta. diária. E umas perguntas assim, pergunta que a pessoa evangélica há anos, Fogaça, umas perguntas que a gente ouve. Eu gosto de. Você já ouviu falar no Lucinho, no pastor Lucinho? Já, eu acompanho ele. Da Batista Lagoinha, né? Cara, de vez em quando eu e Acompanho. minha esposa aqui, a gente vê a Gosto live demais dele dele. aqui quando a gente está jantando. Cara, você já viu as perguntas que as pessoas fazem para ele? Pessoal, a gente está aqui com vocês aqui, não é menosprezando ninguém, não estou aqui me achando nada, o Fogaça é muito simples pelo que eu tenho visto dele.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: são perguntas que uma pessoa que se diz evangélica há muitos anos não deveria fazer essas perguntas, Fogaça. São coisas básicas. É o arroz com feijão, eu fico escandalizado. Isso me escandaliza. Ouça bem, com cuidado, gente, que eu vou falando, não quer ser grosseiro aqui, não. Nada disso. Ser firme não é ser grosseiro, é uma palavra dura, mas quando a gente vê a ignorância do povo evangélico, meu Deus, isso me escandaliza. A ignorância que eu estou falando de falta de conhecimento básico. É a falta das três principais coisas que regem uma disciplina espiritual: oração, em verdade e em espírito, jejum, leitura da palavra. Só isso. Coisa simples, né? Isso vai retirar todas as crenças erradas que você tem. Retirando crença errada, você não vai ter Poxa, dúvida. E quando não isso dá tem um, dúvida, você não peca. dá um vídeo bacana, em 3 pilares aí para comunhão com Deus. Ó, orar, conexão direta com a fonte, com o Criador. O Isso. jejum mata as vontades da carne. Então, E a a leitura da gente palavra. a gente vai enfraquecendo a carne para o nosso espírito estar mais em conexão com Deus. E a Isso. leitura da palavra é a fé pelo ouvir. Porque às vezes a pessoa acha também, Fogaça, e quem está falando isso é um sujeito que está como pastor já há alguns anos. E eu vou falar a verdade, eu me propus a, não é me gabar, ser um pastor diferente. Como eu tenho visto uns aí que tem coragem de falar muitas verdades. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando está escrito que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, não quer dizer que eu tenho que ouvir do pastor Fogaça, do pastor Cleiton. Eu posso ouvir, igual estava ensinando hoje uma Aqui, ó. pessoa a ler a Bíblia. Isso, porque quando, Fogaça, existe um processo que, se eu não me engano, ele chama processo mnemônico. O que é o processo mnemônico? Se eu não me engano, eu acho que é isso. A gente aprende na autoescola por repetição, mas Isso. verbalizando. É uma maneira da gente aprender, né? Basicamente. Então, quando eu leio a palavra, eu mesmo, Cleiton, leio a palavra para mim mesmo, verbalizando, a fé está sendo alimentada também pelo ouvir. Só que eu não estou ouvindo de um terceiro, eu estou ouvindo de mim mesmo. Não precisa de um intermediário. Tudo bem, nós precisamos de cristãos mais experientes, mais maduros. Eu estou como pastor há mais de 16 anos, mas no meu recomeço de ministério aqui, tem 2 pastores senhores de uma denominação aqui que têm sido mentores meus. Eu peço a eles conselhos. São anciãos. Quem não se sujeita a aprender e ser pastoreado por outros também cai no orgulho. É a minha visão, tá, Fogaça? A gente precisa ser pastoreado. Pastoreado que eu digo não é obedecer cegamente homens, não. É ter pessoas mais maduras. Não precisa nem ter título de pastor. Mas essa questão de a fé vir pelo ouvir, muita gente acha que é só ouvir de uma outra pessoa que tem um título ali. Não é isso. Eu posso falar quando eu estou lendo a Bíblia. Eu estou ouvindo. E a minha fé está sendo alimentada. Então, esse tripé que você falou aí, fenomenal. Oração, jejum, claro E que a o jejum com leitura. equilíbrio, e a leitura da palavra, coisa simples. Isso é santidade. É só isso. Acabei de dar a receita do Respeito. bolo. Mas quem vai decidir fazer o bolo é você, não sou eu. Entendeu? Eu dou a receita. Se você quiser seguir, segue. Se você não quiser, fique em paz. Eu não vou te obrigar a fazer isso. Mas para quem quer viver em santidade, é necessário fazer. Isso é uma disciplina. Nós temos que ser disciplinados. Eu tenho que orar. Só que a minha oração não é programada. Eu oro todos os dias, a todo momento. Eu estou orando desde a hora que eu acordei. Eu não paro de falar. Essa live aqui é uma oração. Nós estamos orando, falando o tempo inteiro. E quando duas pessoas estão concordando no mesmo nome, ele está no meio. Então já é, então ele já está aqui.
Há uns tempo atrás, semanas ou um mês passado, eu jejuei. Eu fiz 8 dias. Eu queria fazer 21, mas fiz 8. Foi top do mesmo jeito. Mas tem gente que se culpa porque não conseguiu fazer os 21 dias, os 30, não sei quanto tempo determinou. Eu simplesmente falei, Deus, obrigado. Não consegui hoje. E tá tudo bem. Na próxima eu vou de novo. Leitura da Ô, palavra eu faço Fogaça, todos os dias. assim, eu nunca confesso aqui que eu nunca gostei muito de música evangélica. Por quê? Porque no meio onde eu vivi, nesses anos todos, a gente contratava cantores, eu conhecia a intimidade de alguns cantores. E Uhum. alguns não vivem o que cantam. Sim, Alguns são só concordo. artistas. Sim, mas Concordo. não pode generalizar. Não pode generalizar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas, por exemplo, tem canções, você está falando aí, quando você entregou o jejum no oitavo dia e não conseguiu os 21, você ficou em paz, porque você entende que o fardo é leve. Aí eu lembrei dessa música, ABBA, né? Acho que é ABBA, né? Eu Isso. tenho ouvido ela muito nessa etapa da minha vida, nessa minha reestruturação. O fardo é leve. Aí a pessoa, porque ela tem uma religiosidade que lhe impuseram, ela foi educada daquele jeito. Se ela não conseguiu os 21 dias lá, se ela se propôs, ela começa a se machucar. Ela A coloca, se ela coloca culpar. um fardo. Ela coloca um fardo nela que não é Deus que está colocando, é a religiosidade dela. O fardo é leve. Se a gente for observar a passagem de Jesus aqui na Terra, se a gente for observar o comportamento dele, ele, ele não impunha nada. Ele não impunha nada. Ele trouxe realmente um lifestyle diferente, né? Um novo estilo de vida. Né? Só isso. Usando um linguajar de hoje em dia, É a para fé ficar bonitinho prática. aqui. É a prática da fé. É praticar. Ô, Gás, ó, finaliza. Eu tô com 5% de bateria, igual nesses dias que caiu a minha aqui. Ó, já tem. Vai para 1 hora de live, aí é contigo, é porque eu tô com 5% aqui, daqui a pouco Não, vai cair. nós já Me vamos finalizar. perdoe. Eu Nós já vamos trabalhei finalizar. o dia inteiro aqui também. Não, nós vamos finalizar aqui já. Não vamos passar de 1 hora hoje, não. E eu só queria Tá falar com uma coisa assim. 5%. Não, já vamos acabar. Aguenta aí. Vai dar certo, calma. Me Eu só perdoe. queria. Fique em paz, moço. Fique em paz. Andar por vista. Tem uma passagem que fala assim: a gente não deve andar por vista, e sim por fé. Se eu não me engano, não sei se está em Romanos, Hebreus, não sei, não sei. Eu sei que está em algum desses livros mais Tá para escrito. frente. Está escrito, está escrito. Andar por vista é andar por nossos olhos. Isso nos torna bons, porque a gente quer ver coisa boa. A gente quer falar que a gente é bom. Mas nós não temos nada de bom. Nem Jesus falou que ele era bom para o jovem rico. Por que É, me chamas de bom se nem eu sou bom? Bom é só o Pai, bom é só Deus. Então, de fato, andar pelas nossas vistas nos torna bons. Mas, aos olhos da fé, não. Nós não somos bons. Não temos nada de bons. O que de fato você tem que entender é a decisão de entregar o seu coração. Vai além de guardar os mandamentos. Jesus, Deus, Ele quer o seu coração e nada mais. Porque é o seu coração que tem intimidade, que sente, que quer, que bate, que almeja. É só isso. Viver em santidade é decidir entregar o seu coração. Porque quando você entrega, você se separa. E quando você se separa, já não há dúvida, já não há crença errada. E quando não tem crença, você não peca. Mas nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores. Mas quando a gente vive em santidade, a gente já não peca tanto quanto nós
Pecamos. É só isso. E vamos despedir, porque o Cleiton já deve ter caído o celular dele lá. E é isso, gente. Tá? Viver em santidade é você se separar. Se separe. Decida se separar hoje. Tá? Decida. Tome uma decisão. Então, é isso. Foi muito bom estar com vocês aqui. Não sei se semana que vem vai ter live de novo. Se tiver, eu aviso. Mas hoje é a última live. Essa live vai ficar salva novamente. Não sei se vou permanecer com as 5 lives salvas. Então aproveitem para assistir, tá? Comentem, tá? Lá o que vocês acharam. E é isso aí, tá? Bom final de semana para vocês. Tamo junto, Henrique. Tamo junto, meu querido. Ótimo final de semana para você. E é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.